Olá, nós somos o GastroPed Talks, o canal da gastropediatria da Unicamp. Nós somos Dr. Lucas Rocha Alvarenga, doutora Natasha Silva Sandi e doutora Maria Ângela Belomo Brandão. O GastroPed Talks é um canal sobre gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas, com foco em profissionais de saúde, em que vamos discutir temas e evidências atuais com base em guidelines, artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Nós somos do GastroPed Talks, eu sou a Natasha Silva Sandi e estou aqui hoje para fazer uma entrevista com a doutora Gilda Porta, em complementação então à nossa reunião, que nós discutimos o artigo e o guideline sobre hepatite autoimune, esse que vai ser o nosso principal tema de hoje. Doutora, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, é um sucesso total esse GastroTalks, eu tenho aprendido bastante e eu acho que isso deve continuar, não só para nós, como gastroenterologia e hepatologia, mas principalmente para os jovens, que eu acho que isso vai entusiasmar cada vez mais o gastroenterologista a continuar na profissão e exercer de uma maneira digna. Vamos muito lá. Obrigada, muito legal, vamos lá. Então, doutora, na sua experiência, qual que é a importância da hepatite autoimune, tanto no universo do consultório, do hepatologista, quanto dentre as causas de transplante? Bom, dentro do transplante, ele corresponde mais ou menos a 3% das crianças transplantadas. Sem dúvida, a atresia de vias biliares é o maior contingente, é o maior diagnóstico dentro da hepatologia das crianças que vão para transplante. Fora isso, a hepatite autoimune é extremamente importante dentro da hepatologia, porque é um quadro muito florido, que pode começar desde uma hepatite até um quadro de uma falência hepática total, deficiência hepática aguda, grave, até aquele caso mais arrastado e que muitas vezes o próprio pediatra não faz diagnóstico. No meu consultório, dentro da hepatologia, que eu atendo uns 40% no consultório, o resto eu sou pediatra, eu acredito que 50% seja hepatite autoimune. Eu tenho bastante hepatite autoimune, cujos pediatras ou não fazem diagnóstico ou demoram para pensar que seja alguma dessas doenças mais graves. Então, eu acho que é importante o gastroenterologista que está fazendo o gastro, que a hepatologia é um setor menor, ele tem que ter noção e saber conduzir, saber fazer diagnóstico dessa doença. Que essa doença, sem dúvida alguma, se a gente não fizer diagnóstico, a criança já é mais grave do que os adultos. Os adultos não têm quase cirrose. Na nossa casuística, quando eu era do estudo da criança, 70%, 80% das crianças tinham cirrose. Atualmente, a gente está acompanhando mais de 100 casos no Hospital Menino Jesus, só de hepatite autoimune. Então, tem muito caso, a gente tem bastante. E uma coisa que é interessante, o aparecimento da hepatite aparece muito mais nos primeiros 6 meses do ano. Eu não sei se no verão a gente tem visto muito mais casos do que agosto, setembro, diminui muito. É que nem a atresia de vias biliares, tem muito caso no começo, no verão, e hepatite autoimune também. Então, deve ter algum fator desencadeador para a doença. Realmente uma observação muito interessante. E, doutora, o que você enxerga assim como maiores desafios ou maiores empecilhos para as pessoas estarem fazendo o diagnóstico mesmo? Assim, o que leva ao atraso do diagnóstico no Brasil? É que eles não pensam na doença, em primeiro lugar. Então, o pediatra, ele negligencia uma doença mais grave, então eles acham sempre que é hepatite aguda viral, que é hepatite A. Então, eles fazem isso, sorologia, eles não sabem interpretar nem a sorologia, tem o IgG positivo para hepatite A, fala que é hepatite A, e manda embora a criança. Então, é desconhecimento da doença, total da doença. E mesmo para a gente também que trabalha dentro da especialidade, às vezes o desafio diagnóstico pode ser bastante importante, eu acho, né? É bem importante, porque às vezes o diagnóstico diferencial não é fácil, mas ele sempre entra no diagnóstico diferencial, isso que importa. O que importa é você pensar na doença, mesmo que seja muito difícil de você fazer um diagnóstico às vezes,
tem casos que são borderline, são casos que não são tão assim, mas mesmo assim, nós temos que ir atrás, fuçar e ver, e às vezes existe overlap com outras doenças. Então, é uma coisa que a gente não pode esquecer. Perfeito. E falando do desafio diagnóstico, a gente tem todos aqueles scores, né? Eu acho que só o fato da gente ter tanto e rever os scores com tanta frequência já reflete a nossa dificuldade realmente no uso, né? Agora, eu acho, Natasha, que é o seguinte, o Brasil é diferente. A gente devia fazer um score nosso. Eu vou te dizer por quê. Porque nós temos uma miscigenação de raça muito grande. A gente tem o HLA diferente do que o HLA que tem na Europa ou nos Estados Unidos. A evolução da doença é pior, a resposta terapêutica é pior. Então, claro que a gente se baseia nos scores que são publicados, obviamente, junto com os europeus e junto com os americanos, mas eu acho que nós somos um pouco diferentes. A gente pode até usar o score, mas às vezes foge um pouco do objetivo e do diagnóstico de algumas crianças. Nossa doença é diferente, né? Acho que isso foi bem descrito na hepatite imune do adulto, não foi? Que o HLA acaba sendo... Não, é da criança. É da criança? Aquele trabalho eram 130 crianças do estudo da criança que eu levei, que eu que fiz. Foi eu e o Paulo, entendeu? Mostrando que o background genético das crianças que já é diferente, né? Isso. E você acha que os scores, eles, na prática, ajudam em alguma coisa? Porque a impressão que eu tenho, como uma pessoa que está bem no começo, assim, super aprendendo, quando eu sei que é hepatite autoimune, o score me diz que é hepatite autoimune. Quando eu tenho certeza que não é, o score me diz que não é. Mas quando a gente está na dúvida... A gente tem dúvida, a gente usa. A gente usa só quando a gente tem dúvida. Entendi. E nessas situações você acha que ajuda? Eu acho que pode auxiliar. Eu não acho que é 100%, mas ajuda. Perfeito. Mudando um pouquinho, já avançando para o tratamento, né? Acho que um ponto que é bem polêmico e a gente vê práticas bastante diferentes nos diferentes centros é a dose mínima do corticoide. O próprio guideline se enrola nisso. Em um lugar eles falam uma dose mínima de 5 miligramas, no outro lugar eles falam uma dose mínima de 2,5. Na prática a gente vê que é difícil realmente chegar numa dose baixa, né? Qual que é a sua experiência? Porque a minha experiência, eu acho que é uma coisa muito individual, mas muito raramente a gente deixa 2,5, muito raro. A maioria das vezes a gente deixa 5 quando a criança é grande, maior. Quando a criança tem até 5 anos de idade, a gente até chega a 3 miligramas, 2,5, mas criança maior, criança escolar e adolescente, a gente não deixa 3 miligramas nem 2,5, a gente deixa 5. Perfeito. É mais ou menos isso que eu vejo, que embora fala-se que possa reduzir, é muito difícil a gente chegar nessa criança que vai numa dose tão baixa. Mas a gente também não faz biópsia, né, para você saber. Então, a minha experiência é que tem vários casos, que a gente faz biópsia com enzimas totalmente normais, tudo normal, a criança tem uma hepatite de interface muito grande. Então, eu não sei se os 5 miligramas seguram, entendeu? Mas desde 50 miligramas, 5 miligramas. E já mudando um pouquinho, e pensando naquela criança, vamos dizer assim, que vai super bem, né, numa hepatite autoimune, que responde lindo, em relação à retirada do tratamento, né, isso é bastante discutido em pediatria, tenta se retirar quando dá. Adultos, até os guidelines de adulto consideram que doença pediátrica seria uma indicação para você não tirar o tratamento, né? A senhora consegue retirar num grupo selecionado de pacientes? Muito raramente. Eu acho que na minha vida eu consegui tirar, eu já vi umas 500 crianças com hepatite autoimune, acho que eu consegui tirar as 500, acho que tem umas 10 crianças que estão sem tratamento, até menos, 10 crianças, que muitas delas recaem, a maioria delas recaem. Tem um trabalho recente, eu dei essa aula essa semana na Argentina, sobre retirar a droga em criança ou não de hepatite autoimune. Eu fiz uma revisão completa, eles não recomendam retirar praticamente quase nenhum caso. Tá ótimo. E em relação aos efeitos colaterais, a gente discute muito frequentemente
os efeitos colaterais de azatioprina e tem uma monitorização intensa em relação a isso. O guideline faz uma recomendação de monitorar até semanal depois que começa, o que é muito fora da nossa realidade, né? A gente dificilmente consegue ver esse paciente semanalmente. Mas você vê algum tipo de efeito colateral importante com o uso do corticoide a longo prazo? Não, minhas crianças, nenhuma delas é puxingoide. Nenhuma. Não tem. A gente pega muita criança que vem de fora, muito puxingoide, que deixam níveis altíssimos. Então, não é controle. O grande problema nosso é que a gente não faz a monitorização da azatioprina, os metabólitos, a tilguanida e a 6-mercaptopurina. A gente não faz. Então, eu acho que a gente não faz porque é muito caro e no Brasil não tem tecnologia para isso ainda nos laboratórios. Mas isso seria fundamental, porque muitas vezes se você aumenta o nível de azatioprina e você deixa uma dose não alta de corticoide, você controla com a 6-mercapto, a 6-tilguanina, você consegue realmente que essas crianças ficam muito bem com enzimas normais e a gama-globulina normal. Então, eu acho que é uma falha que a gente tem no nosso... Falha não, é um problema que a gente tem no nosso país. Temos vários problemas, um deles é isso. O segundo é uma provável colangio-ressonância que o guideline está exigindo, que isso não é realidade para nosso país. Né? Era a minha próxima pergunta, se na sua prática você consegue fazer de forma rotineira a colangio? Não, eu não faço rotineiramente de jeito nenhum, pela dificuldade, primeiro, e segundo lugar, que essa pequena tem que fazer anestesia geral, e a dificuldade de anestesista, a dificuldade de agendar, e o SUS não paga isso. Então, a gente só faz naqueles casos em que a gama-GT não melhora, não adianta, não melhora, que as enzimas não melhoram dentro do prazo de 6 meses, nos primeiros 6 meses, aí a gente solicita a colangio-ressonância, que é feita em qualquer hora que o SUS autorizar. Entendi. E a outra coisa que eles colocam, que não é parte da nossa realidade no sistema público, é a calprotectina, né, doutora? Não, a calprotectina também não entra pelo SUS, o SUS não aprova a calprotectina. Então, é um outro problema que a gente tem naquelas síndromes mistas, né, na colangite autoimune, que eles falam que tem que fazer, e outra coisa é fazer colonoscopia em todo mundo. A gente realmente, quando é só colangite esclerosante pura, a gente faz. Quando é síndrome mista, a gente pede e demora também para fazer. Não é tão simples assim. Eu estou falando de centro de grande, que é a Universidade de São Paulo. Imagine no interior do Brasil, você não tem nada, entendeu? As dificuldades são ainda maiores, né, doutora? E em relação aos pacientes que se apresentam com insuficiência hepática aguda, grave, fulminante, a gente também tem muita dificuldade para fazer o diagnóstico, né? Porque muitas vezes a histologia não é uma possibilidade, dependendo da gravidade da apresentação. E mesmo quando a gente consegue fazer, nem sempre ela ajuda, né? Porque às vezes o que a gente consegue é um fígado todo cheio de necrose e com poucas características que ajudam a gente. A senhora, às vezes, acaba tratando esses pacientes com, vamos dizer assim, uma suspeita diagnóstica mais frouxa para hepatite autoimune? Como que é isso? A gente acha fortemente que deve ser, eu faço pulsoterapia. Faz pulsoterapia em dose alta. Nós já tivemos bastante sucesso em várias crianças. Entendi. Evitando até a progressão para o transplante. Evitando progressão para o transplante. Corticoide de dose alta não faz mal quando você está nessa fase, então você pode dar, não tem problema, e a gente pode ter uma boa resposta. Que até chegar aos autoanticorpos, até chegar à eletroforese de proteína, demora, a não ser que você esteja num hospital privado, aí você consegue mais rapidamente, mas no hospital público você não consegue. Acho que mesmo em grandes centros, o autoanticorpo não é uma coisa que sai nunca em poucos dias, né? O hospital privado sai em 2 dias. 2 dias. 2 dias, 48 horas, ou tanto Einstein quanto o sírio-libanês saem em 2 dias. Mas você já vai para os outros hospitais, não é assim, entendeu? Mas 2 dias num paciente com insuficiência hepática, às vezes são 2 dias críticos. É o que a gente pega e dá o corticoide, entendeu?
Entendi. E a senhora pode comentar um pouquinho sobre a colaboração nacional que vocês fizeram descrevendo a epidemiologia, porque acho que é um trabalho muito rico, né? Aquele que foi publicado no Jornal de Pediatria. Acabou de vai ser publicado agora no Journal of Pediatrics. Estou sabendo que foi editorial. Fatores preditivos que a gente achou para hepatite autoimune, para sobrevida e transplante. Muito bonitinho o trabalho ficou. É o seguinte, nós inicialmente, a Elisa fez junto com o Jorge o inquérito de atresia de vias biliares. Aí surgiu a vontade da gente fazer de hepatite autoimune. E foi muito difícil, porque a gente mandou para o Brasil inteiro, e 17 centros mandaram para nós, a maioria deles dados incompletos, a gente teve que tirar um monte de casos, e a gente mandou protocolo, a gente mandou tudo, e infelizmente os dados eram incompletos, quer seja porque não tinha no prontuário, quer seja porque não faziam, e aí a gente conseguiu reunir 800 e poucos casos mesmo assim, né? E eu, desde que tem um bias muito grande, porque dependeu também onde eram feitos os autoanticorpos, entendeu? Então tem isso, mas eu acho que foi um sucesso total e a gente aprendeu muito com isso. Eu e Elisa também é a colaboradora que a gente ficou junto o tempo inteiro fazendo, ela me ajudou bastante. Eu acho que a gente viu algumas coisas muito interessantes nesse trabalho que não está descrito na literatura ainda, entendeu? Com certeza, e é um N super impressionante, né? Um N de mais de 800 pacientes para hepatite autoimune. Então, em São Paulo, teve colaboração de São Paulo, teve colaboração da Santa Casa, da Unicamp, de Ribeirão, e só. Do estado de São Paulo foi pouco, o tamanho de São Paulo, 40 milhões de habitantes, foram poucos. Mas isso ajudou bastante, eu acho que a gente teve um bom resultado com todo mundo que nos auxiliou bastante. Legal, tomara que vendo essa história de sucesso abra espaço para outras colaborações, né? Se Deus quiser. Outra coisa que eu queria discutir é a dificuldade que a gente tem nos casos graves não responsivos a corticoide e azatioprina no nosso país. Então, tem o guideline, tem o consenso do Ministério da Saúde, saiu uma nova regulamentação de tratamento, teve a consulta pública, a Sociedade Brasileira de Hepatologia, ela se manifestou, escreveram tudo direito, querendo que entrasse micofenolato, tacrolimus e ciclosporina. Nós, o grupo nosso, da Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente também mandou e não adiantou nada. Então, ainda continua só corticoide e azatioprina. Nenhum outro medicamento foi aprovado, infelizmente, que é muito ruim isso. Então, nós estamos de mãos atadas, que os casos graves, a não ser que seja doação de alguém, a gente conseguir ciclosporina, ou micofenolato, tacrolimus, porque eles falam que funciona muito bem. Nos casos difíceis, de difícil tratamento. Então, essa é a dificuldade do nosso país, a hepatite autoimune. A resposta não é tão boa que nem diz a literatura. Nossa resposta não chega a 60%, 70%. É a realidade da hepatite autoimune tipo 1. Já tipo 2 é 90%, é muito bom. Tipo 1 não é tão bom. Então, é uma doença mais grave e que eu acredito que a maioria não digo, mas muitas crianças, quando não tem uma resposta brilhante do começo, teria que fazer colégio. Então, a gente está de mão atada. Fica numa situação realmente muito difícil. Como a senhora pontuou muito bem, a nossa criança, talvez ela seja geneticamente diferente da criança mundial, né? Eu queria fazer um trabalho desse. Eu queria a gente comparar os casos de má resposta com isso, mas teríamos que ter dinheiro, né? A gente não tem dinheiro para isso. Entendi, mas vamos continuar sonhando grande, quem sabe a gente chega lá, né? Se Deus quiser. E mais alguma outra mensagem que a senhora gostaria de passar antes da gente encerrar?
Eu acho que a minha mensagem em relação a isso é que eu acho que todos os gastros e hepatologistas, e mesmo o pediatra normal, ele tem que pensar nessa doença frente a qualquer criança que tem uma hepatite aguda atualmente, porque quase todas as crianças são vacinadas. Então, tem que pensar, uma hepatite aguda que começa sem causa aparente, a gente tem que ir atrás. Não é só de vírus, obviamente, a gente procura vírus, mas a segunda hipótese é hepatite autoimune, a terceira hipótese é doença de Wilson. Perfeito. E acho que também na hepatite aguda, que às vezes identificam a agente viral, mas que não responde como deveria, né? Não melhora. Isso, é. Porque essas crianças, elas precisam ser acompanhadas e você precisa documentar que ela volta ao exatamente. Perfeito, doutora, muitíssimo obrigado. Nossa, uma entrevista valiosa. Tá bom, obrigado você, Natasha, obrigado pelo GastroTalks. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigado. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do GastroPed Talks. Estamos no Instagram, @gastroped.talks, no YouTube, GastroPed Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo.